Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do livro Grande Conflito, capítulo 2, o valor dos mártires. Este capítulo faz referência ao período de Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 313. É o período dos mártires da igreja, quando Jesus Cristo revelou aos seus discípulos a sorte de Jerusalém e também as cenas da sua segunda vinda, lá em Mateus capítulo 24, ele predisse a experiência do seu povo desde o tempo em que deveria ele ser tirado e levado para o céu até a sua segunda vinda em poder e glória. Lá do Monte das Oliveiras, Jesus contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a igreja apostólica e, penetrando mais profundamente no futuro, os olhos de Jesus divisaram as terríveis e devastadoras perseguições que deveriam açoitar os seus seguidores nos séculos vindouros de trevas e perseguição. Em poucas e breves palavras, Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, verso 9 e verso 21. Mateus capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E no verso 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, os seguidores de Jesus Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignomínia, sofrimento que o seu Redentor Jesus palmilhara. A inimizade que irrompeu contra Jesus Cristo, também a mesma inimizade irromperia contra os seguidores de Jesus. A história da igreja primitiva é uma história que testifica do cumprimento das palavras de Jesus. Os poderes das trevas, os poderes do inferno, arregimentaram-se contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos, seus altares desapareceriam. Portanto, Satanás convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados das suas posses, das suas propriedades, expulsos das suas casas. Os cristãos suportaram grande combate de aflições, como diz em Hebreus capítulo 10 e o verso 32. Experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, conforme diz Hebreus capítulo 11 e o verso 36. Grande número dos cristãos selaram seu testemunho com Jesus Cristo com o seu próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual forma mortos sem misericórdia. Satanás, queridos, não vai tratar melhor os seguidores de Jesus Cristo do que tratou a Jesus. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, o imperador Nero, aproximadamente no tempo do martírio do apóstolo Paulo, continuaram com maior e maior fúria durante os séculos vindouros. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos e terríveis crimes. Os cristãos eram falsamente acusados por causa das calamidades, por causa das fomes, das pestes, dos terremotos, jogavam tudo a culpa nos cristãos. Tornando-se os cristãos objetos do ódio e da suspeita popular, prontificaram-se denunciantes. Por amor ao ganho, eles denunciavam os cristãos inocentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Grande número dos cristãos foi lançado às feras, queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros eram cobertos com peles de animais bravios e eram lançados na arena para serem despedaçados pelos cães. Do sofrimento dos cristãos mártires
muitas vezes se fazia a principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões se reuniam nos anfiteatros para assistirem o espetáculo e saudavam a morte dos mártires com palmas, com alegria, com aplauso. Onde quer que procurassem refúgio, os cristãos seguidores de Jesus Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares mais desolados e solitários da terra, desamparados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus capítulo 11, versos 37 e 38. As catacumbas, sim, as catacumbas de Roma proporcionavam abrigo a milhares de cristãos. Por sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias de 3 metros de largura por 2 metros de altura, centenas de quilômetros de galerias subterrâneas chamadas catacumbas de Roma. Ali, os cristãos enterravam seus mortos. Ali, os cristãos se escondiam da perseguição. E ali também os cristãos adoravam a Jesus. Escondidos nas catacumbas, estes cristãos perseguidos, testemunhas de Jesus Cristo, privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, mas não proferiam queixa alguma. Animavam-se uns aos outros a suportar a privação, a suportar a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não os poderia fazer renunciar à sua crença e à sua fé em Jesus Cristo. Provações, perseguições, não eram senão passos que os levariam para mais perto de Jesus Cristo. Foram torturados, diz em Hebreus capítulo 11, verso 35, torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Estes se recordavam das palavras do Mestre Jesus de que quando perseguidos por amor a ele, ficassem alegres, contentes, porque seria grande o galardão deles no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes deles. Regozijem-se, dizia Jesus Cristo, de que vocês são considerados dignos de morrer e sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo ascendiam aos céus daquelas chamas crepitantes, sendo cantados hinos de louvor a Deus pelos mártires. Pela fé, olhando para cima, aqueles mártires viam Cristo e os anjos, contemplando-os, sim, contemplando-os com mais profundo interesse, com aprovação, considerando a sua firmeza. Uma voz vinha do trono de Deus e os confortava, e esta voz era ouvida pelos mártires: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2, verso 10. Em vão foram os esforços de Satanás para destruir com violência a igreja de Cristo. Com a derrota, os cristãos venciam. Eles morriam, mas morriam como vencedores. O sangue deles era semente que produzia muitas conversões. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante, com firmeza. O evangelho continuava a se espalhar e o número dos cristãos só crescia. Disse um cristão: "Vocês podem nos matar, podem nos torturar, podem nos condenar. A injustiça de vocês é a prova de que nós somos inocentes. Quanto mais somos ceifados, tanto mais crescemos em número. O sangue do cristão é semente." Aleluia! Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar o lugar e as vagas deixadas pelos mártires. Onde menos se esperava, os súditos de Satanás se convertiam a Jesus Cristo. Onde menos se esperava, pessoas que estavam alistadas no exército de Satanás passavam para o exército sob a bandeira de Jesus Cristo. Satanás, então, decidiu reformular os seus planos de ataques aos cristãos. Reformulou os planos de guerra contra o povo de Deus. Ele decidiu se intrometer na igreja e plantar a sua bandeira dentro da igreja cristã. Satanás pensou: se os seguidores de Jesus Cristo pudessem ser
levados a desagradarem a Deus, desobedecerem a Deus, falhariam então a sua força, o seu poder e a sua firmeza, e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário se esforçou então por obter de forma sutil aquilo que não conseguira através da violência. Cessaram as perseguições, e no lugar das perseguições, Satanás usou a perigosa sedução da prosperidade temporal e da honra mundana. Levaram-se idólatras a receber a fé cristã. Avalanches e multidões de pagãos se convertiam ao cristianismo, trazendo para dentro do cristianismo o paganismo deles. Rejeitavam-se verdades essenciais do cristianismo. Com algumas concessões por parte dos pagãos e outras concessões por parte dos cristãos, pagãos e cristãos se uniam. Queridos, essa foi a primeira proposta de ecumenismo de Satanás, trazendo o paganismo para se juntar com o cristianismo. Isto foi no quarto século. Sob a capa de um pretenso cristianismo, Satanás estava se insinuando, se infiltrando na igreja, a fim de lhe corromper a fé, desviar a mente da palavra de Deus. Queridos, Deus nunca baixa suas normas. A maioria dos cristãos, no quarto século, finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se união entre o cristianismo e o paganismo, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos cristãos. O fermento vil da idolatria, assim trazido para a igreja, veio lá do paganismo, infiltrou-se na igreja e continuou a sua obra funesta. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas foram incorporados à fé cristã, unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras. A religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e seu poder. Isso aconteceu no quarto século. Alguns cristãos, no entanto, permaneceram leais. Não foram transviados por esses enganos, mantinham-se fiéis ao autor da verdade e adoravam Deus somente. Deus sempre teve o seu remanescente fiel. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Jesus. Assim também é hoje. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador fervorosamente e procura corrigir os seus defeitos de caráter e se assemelhar a Jesus Cristo, a outra evita as claras verdades que lhes expõem os erros. Esta outra classe não quer se assemelhar a Jesus Cristo. Podem ser comparados a Judas, que conviveu com Jesus Cristo 3 anos e meio, conheceu a verdade, mas não se deixou transformar pela verdade, amou mais o pecado. Judas não andou na verdade que misericordiosamente foi permitido brilhar sobre ele. Pela condescendência com o pecado, Judas atraiu as tentações de Satanás. Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes e ele rendeu a mente a Satanás. Assim ocorre em nossos dias. Aqueles que acariciam o mal, aqueles que vivem na prática de pecados conhecidos, eles estão se assemelhando a Judas, conhecendo a verdade, mas não se deixando santificar pela verdade. Eles traem a Jesus Cristo e traem também aos seus irmãos. Existia naquele tempo, na igreja, os que professavam piedade, mas amavam mais o pecado. Ananias e Safira são um bom exemplo deles, porque o Espírito de Deus revelou aos apóstolos o caráter real desses impostores, e os juízos de Deus livraram a igreja dessa detestável mancha em sua pureza. Queridos, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura e santa. Mas cessando a perseguição, que foi o período inteiro de Esmirna, do ano 100 até o ano 313, agora se aproximava o período em que o cristianismo seria exaltado como religião estatal, o período de Pérgamo do quarto século. Portanto, queridos, Satanás estava mudando a tática, cessando a perseguição, fazendo pequenas concessões,
cristianismo e paganismo se assemelhavam e se uniam, e avalanche e multidão de pagãos entravam para dentro da igreja, pretendendo estarem convertidos a Jesus Cristo. Abriu-se assim o caminho para Satanás fincar o seu pé dentro da igreja. Não há união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Nenhuma convivência pode existir entre os seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em se unir àqueles que vieram do paganismo, dizendo serem cristãos, mas eles eram somente semi-convertidos ao cristianismo. Tomando esta decisão de união, de casamento, queridos, do paganismo com o cristianismo, os cristãos foram mais e mais longe da verdade. Satanás ficou alegre por ter conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. E agora, a próxima estratégia de Satanás foi fazer com que muitos membros da igreja cristã se tornassem perseguidores dos seus próprios irmãos cristãos. Satanás jogou a igreja contra a igreja, inspirou-os a perseguirem aqueles que eram fiéis, remanescentes. Foi necessária uma luta, foi necessária uma guerra desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos, contra as abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja no quarto século. Hoje, queridos, a história se repete, porque também existe uma guerra dentro da igreja dos mornos contra o remanescente. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis remanescentes decidiram romper com a igreja apóstata. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais que pusessem em perigo a fé dos seus filhos e dos seus netos. Essa é uma estratégia de Satanás, queridos, dividir para conquistar. Ele divide os países para conquistar os países. Ele divide as igrejas para conquistar a igreja. Esta divisão dentro da igreja, da mornidão contra o remanescente, ela está trazendo degeneração para a igreja e ela está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais sejam introduzidos. Satanás divide para conquistar e ele introduz na igreja o tipo de música que ele quer, o vestuário que ele quer. Ele introduz dentro da igreja o estilo de vida mundano. Os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível, sua fé pura, invariável, era contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Eram eles odiados pelos ímpios, assim como Abel foi odiado por Caim. Pela mesma razão que Caim matou Abel, pela mesma razão, muitos perseguiam seus próprios irmãos dentro da igreja. Foi pelo mesmo motivo que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida pura e perfeita de Jesus Cristo era uma constante condenação à vida pecaminosa dos judeus. Queridos, desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos de Jesus têm suscitado ódio e oposição da parte daqueles que amam o pecado e querem seguir os caminhos do pecado. Como, pois, pode o Evangelho de Jesus Cristo ser chamado de mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento de Jesus, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. E quando Jesus nasceu, os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2 e o verso 14. Há uma aparente contradição, queridos, entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo em Mateus capítulo 10, verso 34. Ali, Jesus falou: não vim trazer paz, mas espada. Como, queridos? Entendidas corretamente, estas expressões, estes versos da Bíblia, estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. Sim, o cristianismo é um sistema religioso que, se for recebido no coração e obedecido, espalhará paz, harmonia e felicidade por toda a terra.
Porém, queridos, foi missão de Jesus Cristo reconciliar os homens com Deus e uns com os outros. Mas o mundo, em grande parte, está sob o domínio de Satanás, o acérrimo inimigo de Jesus Cristo. Eles odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados. É neste sentido que o Evangelho de Jesus Cristo é chamado de espada. Por quê? Visto que as elevadas verdades do Evangelho despertam ódio e contenda naqueles que rejeitam a Jesus. Alguns cristãos se revoltam contra Deus. Por quê? Por permitir Deus que os mais vis e ímpios homens da terra prosperem, enquanto que os melhores, que são fiéis cristãos e mais puros, são afligidos e atormentados. Se rebelam contra Deus. Eles se perguntam: como pode Deus tolerar tal injustiça e tal opressão? Porém, queridos, esta é uma questão com a qual nós nada temos que ver. Vamos deixar com Deus esta questão. Deus deu suficientes evidências do seu amor. Deus nos dá suficientes evidências da sua caridade, da sua bondade, e não podemos compreender totalmente a operação da providência divina. Jesus Cristo, prevendo as dúvidas que surgiriam na mente dos seus seguidores, Jesus Cristo disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. João capítulo 15, verso 20. Todos os que somos chamados para sofrer torturas e martírio por amor a Jesus Cristo, nós estamos simplesmente andando nas pegadas de Jesus Cristo, do amado e predileto Filho de Deus, pois ele foi o que mais sofreu humilhação e tortura. Mas lembre-se, meu querido irmão, Deus não se esquece dos seus filhos, não os negligencia, mas permite que os ímpios revelem o seu verdadeiro caráter. Os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que seu exemplo possa convencer outros da realidade da fé e da piedade. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com Deus e para com os seguidores de Jesus, a fim de que, quando eles encherem a medida da sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e a misericórdia divinas. Apressa-se o dia da vinda de Jesus Cristo, quando todos os que desprezaram a lei de Deus e perseguiram os filhos de Deus, eles receberão a justa recompensa das suas más ações. Naquele dia, todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis seguidores de Jesus serão punidos como se tivessem sido feitos para o próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Isto está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12. Aqui ainda não é o céu, meu querido irmão. Ainda estamos em sofrimento, porque o céu ainda está no futuro. Jesus Cristo voltará para nos arrebatar para o céu. Então não teremos mais sofrimentos, nem morte, nem lágrima e nem dor. Você sabe por que a Igreja de Cristo não está sendo perseguida hoje da forma como foi perseguida nos primeiros séculos? Você sabe por quê? A única razão é que a Igreja se conformou com a norma do mundo, com os padrões do mundo, e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é de caráter puro e santo, igual àquela que assinalou a fé nos primeiros séculos do cristianismo. É unicamente por causa do espírito de condescendência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Mas, queridos, o cristianismo não foi fundado para ser uma religião popular no mundo. A verdade nunca foi popular. Haja um reavivamento da fé. Haja um reavivamento do poder da igreja primitiva, do batismo do Espírito Santo. E então o espírito de perseguição e opressão reviverá.
reacender-se-ão as fogueiras da perseguição. Queridos, Jesus está nos chamando para sermos fiéis remanescentes hoje, vivermos aquele cristianismo puro e santo do primeiro século. A verdade ensinada por Jesus Cristo nunca foi, não é popular, porque Jesus está pedindo não uma igreja popular. Jesus está pedindo uma igreja santa, uma igreja pura, porque Ele é santo, Ele é puro. Que haja em você, meu querido irmão, em mim, o reavivamento desta fé primitiva, o reavivamento deste poder da igreja primitiva, batizados pelo Espírito Santo. Aleluia! Fique com a paz de meu Jesus.